Meus amigos, o nosso assunto desta semana, como eu havia prometido na semana passada, nós vamos ter a partir de hoje, e nas 4 semanas, ou seja, exatamente um mês que nos separa do lançamento do livro A Guerra contra o Brasil, como os Estados Unidos se uniram ao crime organizado para destruir o sonho brasileiro, o sonho de igualdade, o sonho de democracia, que é o grande sonho brasileiro, que está em processo de destruição óbvia agora, mas que os mecanismos não são completamente compreensíveis. A gente percebe uma coisa aqui e outra ali, mas a gente precisa ter um conhecimento completo disso, como isso se cria. E nós vamos examinar nessas 4 semanas antes do lançamento do livro os pontos principais. E eu dividi esses pontos. Hoje o primeiro ponto a gente vai entender um pouco nessa primeira prévia do livro a história, como se constrói o imperialismo americano. Porque o imperialismo americano vai ser diferente. Isso é que eu aprendi. Eu venho estudando esse tema. Quer dizer, já estudava os Estados Unidos há muito tempo. Foi um país que sempre atraiu a minha atenção. Eu morei um ano e pouco em Nova York, fazendo um pós-doc nos anos 90, 94 e 95. Também nos anos 90 andei muito pelos Estados Unidos, vários meses, conhecendo o país como um todo, que é um país extremamente diferente, é um país continental como o Brasil, né? As suas regiões são muito diferentes umas das outras, de um modo impressionante, assim como no Brasil, e que teve uma história, uma literatura, etc., um cinema que sempre me interessou, e eu acho que o principal, para que a gente entenda a questão do imperialismo americano, né, é que a gente aqui não está tratando de modo algum com nações. Né? Não é os Estados Unidos de um lado, o Brasil do outro, etc. Não existe essa homogeneidade. O que a gente tem que entender sempre é que o imperialismo americano é uma invenção da elite americana, né? De quem tem dinheiro nos Estados Unidos, da elite financeira americana, né? Das suas grandes corporações, dos seus grandes bancos. Sempre foi assim, né? E o imperialismo americano, ou seja, essa elite americana, ela está em guerra primeiramente, né? E é isso que eu aprendi, e é isso que quer dizer, está já nesse livro, é que tudo que os americanos irão fazer depois no mundo, eles fazem primeiro em casa, contra a classe trabalhadora americana. Né? Isso é um dado fundamental, porque senão a gente não entende como é que eles desenvolveram o know-how de produzir golpes de Estado, se apropriar da riqueza alheia, etc, etc. Né? Eles fazem isso de um modo, claro que apelam para a força militar, se for necessário, se for o último caso, mas eles tentam enganar, manipular, comprar agentes públicos, etc, etc, de um modo ou de outro, etc, como a gente viu com a Lava Jato, etc, etc. Não é isso? Como isso nasce? De que modo essa ideia se dá? Como isso se constrói? Né? Esse aqui é o dado que o livro pretende mostrar, não só pegando todos os aspectos, quer dizer, jurídicos, políticos, econômicos, culturais, né? Cultura e ciência junto, vai ser a indústria cultural, a imprensa e a ciência, etc., montando a cabeça das pessoas, a mentalidade do mundo inteiro a partir dos Estados Unidos, que é isso efetivamente que acontece. Essa história inteira tem que ser compreendida, né? A gente, quer dizer, mais uma vez, que eu sempre digo aqui, né? Não são os fatos isolados que nos dão a compreensão do mundo, né? É a unificação desses elos inteiros, né, encadeados, que nos dá a compreensão, e é isso que o livro A Guerra contra o Brasil pretende, né? Ou seja, essa história do imperialismo americano, portanto, ela tem que ser reconstruída a partir do século XIX, que é onde eu começo o livro. Ou seja, eu começo o livro a partir do século XIX, por quê? Porque foi no século XIX, na segunda metade do século XIX, né, na passagem, especialmente a partir da Guerra Civil Americana, onde os Estados Unidos deixam de ser um país de pequenos e médios proprietários agrícolas para se tornar a maior nação industrializada do mundo. Né? Um capitalismo extremamente produtivo, né? Com muito dinheiro. E também, pessoal, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, no final do século XIX, os Estados Unidos tinham a maior e a mais atuante classe trabalhadora do mundo. Ou seja, você tinha os sindicatos americanos, eram extremamente importantes, apesar de todas as
proibições, etc. Né? Quer dizer, tinham anos, em um ano havia, no final do século XIX, mais de 1000 greves. Quer dizer, imagine isso, né? Greves importantes, de setores importantes, de indústria automobilística, mineração, etc, etc. Né? Ou seja, o contexto da luta de classes nos Estados Unidos, especialmente a partir do final do século XIX, é o que vai montar todo o quadro do que nós iremos ver depois sobre as táticas que a elite americana aprendeu a utilizar contra o seu próprio povo, contra os seus próprios trabalhadores, né? E que depois vão utilizar contra todos os outros povos do mundo. Que aí isso é extremamente importante, né? Não é os Estados Unidos contra o Brasil, é a elite americana aliada à elite brasileira, né? Que tem a sua imprensa, que tem os seus juízes, etc, etc, contra o povo brasileiro, né? Ou seja, se a gente pensa em termos de país, a gente vai cair com os Bolsonaro e não vai compreender nada, né? É sempre a elite americana aliada às elites de todos os outros países, sejam os aliados, sejam os países colonizados e satélites. Esse é o primeiro ponto que eu aprendi, que o livro vai desenvolver, né? E que a gente vai encontrar aí o quê? A base do que eu gostaria de chamar de o real mecanismo do imperialismo americano, que vai ser extremamente importante para que a gente entenda o quê? O mecanismo de como funciona a dominação social, política e econômica em um país como o Brasil, que irão ser, né? A partir do século, que vai ser a partir do século XX, uma colônia americana, apesar de se manter independente e claro de haver tentado, especialmente com Getúlio e com Lula e com Jango, coitado, que foi derrubado antes de tentar alguma coisa, tentou manter aí uma dialética de autonomia, etc., e que aconteceram golpes contra Vargas, Jango e Lula exatamente porque entraram em rota de colisão com os interesses imperialistas americanos, que aí se une aos interesses das elites nacionais, né? Eu uso a palavra aqui mecanismo para que a gente possa utilizá-lo, né, como um conceito para se contrapor aos falsos mecanismos, né? Como, por exemplo, o tal mecanismo da série que o José Padilha fez, né? Tentando mostrar esse mecanismo, ou seja, o que está por trás, não é isso? Quer dizer, como se fosse essa história da carochinha, não é isso? De promotores e juízes imbuídos do espírito público, etc, etc, contra a corrupção. Isso é uma balela, isso é uma mentira, não é isso? E a gente vai poder mostrar isso, provar isso. Né? Como a gente prova isso? Mostrando que o mecanismo real é um outro que está por trás disso e que explica esse mecanismo na sua falsidade. Quais são os interesses que ele age, por que as pessoas, né, mentem desse modo específico, manipulam os outros desse modo específico e não de nenhum outro modo. Né? Por conta disso eu comecei o livro pela história americana no século XIX e pela entrada, né, os Estados Unidos, apesar de serem já o país mais importante no final do século XIX, não era uma potência imperialista ainda. Né? Mesmo na Segunda Guerra Mundial, quando se tornam mais fortes ainda, ou seja, deixam de ser devedores de países europeus e passam a ser credores de todos os países europeus que estavam em guerra, destruídos, ainda assim ele não vai substituir completamente a Grã-Bretanha, né, no período entre guerras como maior potência imperialista. A gente vai entender os motivos disso e por que só a partir da Segunda Guerra Mundial é que se dá, né, a real imposição americana, né, no seu imperialismo que a gente entende agora, que está lidando com ele e que funcionam de diversos modos, né? Funciona do modo, eu dividi aqui tanto a influência cultural, que ela é cultural e científica, não é isso? A ciência, como sempre, eu chamo sempre a atenção a isso, porque as pessoas acham, inclusive os intelectuais, né, que as ideias ficam nos livros, né? As ideias saem dos livros e vão para a imprensa, né? Eu sempre digo, a imprensa não cria nenhuma ideia, ela usa a ideia dos intelectuais
Por isso essas ideias são tão importantes, né? Depois vão para as escolas, para as universidades, formar todas as elites, vão para a indústria cultural, formar o conteúdo de todos os filmes que vai botar mexicanos, brasileiros, árabes e russos como criminosos, ladrões. Isso vai entrar na consciência, né? Vai entrar no inconsciente coletivo das pessoas, melhor ainda, vai escapar, portanto, da sua possibilidade de crítica, e nós iremos também analisar também esse elemento cultural, de como se vai montar uma ciência, né, que vai dizer que o americano é o máximo, é um Deus maravilhoso, etc, etc, não é isso? Que vai ser ensinado no mundo inteiro isso, e vai se criar ciências vira-latas, como no Brasil, né, que vai não só reconhecer a superioridade americana, que é um absurdo isso, nós iremos ver, não é isso? E criar o brasileiro inferior, corrupto, etc., fazendo com que esse tipo de golpe no Brasil se torne muito mais fácil, né? Mas isso tem também a dimensão política, que é extremamente importante, a gente tem que entender como se monta o Estado americano, etc., que tipo de política, de que forma o Estado vai se unir com a elite contra o povo, e em dados casos, como com Roosevelt, vai haver um compromisso com interesses populares, que vão ser também muito importantes, e que vai esclarecer reações mais tarde, né? Que vai terminar em Trump, Bolsonaro, etc., né? E a relação, finalmente, por último, mas não menos importante, a relação econômica, né? Que só acontece quando operam essa dimensão científica e cultural de um lado e a política de outro, para que você, então, assalte o bolso, né, do mundo inteiro, né? Claro, deixando um pouquinho aí nas elites dos países neocoloniais, mas indo o grosso do dinheiro para a mão da elite americana, né? Um pouco aqui esse início hoje do que vai ser o livro. Eu obviamente vou adiantar os temas, eu não vou contar o livro inteiro, porque eu quero que vocês leiam o livro, é isso? O livro tem muito mais, se aprofunda muito mais, mas eu estou apenas aqui dizendo que eu acho que é um trabalho relevante. É um trabalho relevante porque ele vai mostrar a história inteira, desde o começo, de como funciona o imperialismo americano, qual é a sua excepcionalidade, qual é a sua singularidade, e depois como é que ele vai atingir países, vários outros, inclusive o Brasil, do modo como ele atinge, do modo sutil. Só agora, quando a gente foi roubado, é que a gente está tomando consciência disso, né? Esse livro, junto com outros esforços que estão sendo feitos aí por jornalistas, Nassif está fazendo coisas interessantes nisso, o pessoal Valesca, Cristiano, Rafael, um livro muito importante sobre a defesa de Lula, etc., né? Quer dizer, esse livro tenta mostrar um quadro geral, unindo todos esses aspectos jurídicos, políticos, econômicos, culturais, científicos, né? Para mostrar como se construiu isso nos Estados Unidos, né? E por que isso é tão eficaz até hoje, né? Um grande abraço e nas próximas semanas nós vamos aqui adiantar outros pontos para tocar e estimular a curiosidade de vocês. Um grande abraço. Precisamos disso porque a consciência, a inteligência, capturar pela inteligência a realidade é o primeiro passo para mudar o nosso comportamento. Porque se roubam a nossa inteligência, o nosso comportamento vai ser guiado por quem nos quer manipular. Grande abraço, pessoal.